Ele escreve que o processo de lembrança consiste em unir pedaços da coisa que foi esquecida. Agostinho escreve sobre a felicidade e o fato de que todos os seres a desejam, todos os seres humanos a desejam. Logo, para ele, a memória contém a realidade que esta palavra significa. Ele compara a felicidade à alegria que é conservada na memória como a própria realidade e não como uma imagem sensível. Não se vê a alegria, não se ouve-a, prova ou a tateia. Ele escreve que a vida feliz consiste em nos alegrarmos em vós, em Deus, de vós e por vós. Ele também escreve que o homem ama a verdade, pois não quer ser enganado, e a única vida feliz é a da alegria em Deus, não havendo outra. Ele também escreveu que Deus habita na memória do homem, e sempre que o segundo conhece alguma verdade, ele se lembra de Deus, pelo que eu me lembro. Ele reflete sobre o local onde Deus habitaria na memória, sendo tal local o das imagens das coisas sensíveis ou dos afetos, etc. O santo filósofo também diz que a vida terrestre é uma contínua tentação. Ele escreve sobre a concupiscência e diz que o período do sono é um momento quando somos participantes em atos de lascívia que não o seríamos acordados. Ele cita tentações do mesmo, onde ele foi tentado no sono por tentações que ele não seria e não padeceria estando acordado. Ele narra as suas tentações com relação a isso. O autor também escreve sobre o pecado da gula e sobre como é difícil identificar a saciedade. Ele escreve que os alimentos devem ser encarados como remédios. Ele também escreve sobre os prazeres dos ouvidos, os cantos. Ele diz que o uso moderado é bom, ainda que haja certos perigos na música. Ele também escreve que a curiosidade muitas vezes é ocasião de pecado, sendo ela o que o apóstolo Paulo chama de a concupiscência dos olhos. Ele cita os teatros como lugares onde esta curiosidade levaria as pessoas a verem coisas absurdas. O escritor também diz que os espetáculos circenses não absorvem a sua atenção como antes o faziam, mas uma caçada no campo ainda o faz. Ele escreve que pede a Deus que o proteja dessas concupiscências dos olhos, a astrologia, o circo, etc. Ele faz reflexões sobre o pecado do orgulho e confessa que, quando faz uma ação boa, o louvor lhe dá maior gratificação na mesma, e o insulto, o vitupério, lhe dá pesar.
Agostinho escreve que os homens, ao buscarem um mediador entre eles e Deus, muitas vezes se enganavam, fazendo com que eles buscassem o auxílio de demônios. Isso no sentido grego antigo, que ele escreve que na verdade eram demônios de, de fato. Cristo é o perfeito mediador. O Santo Escritor escreve que faz as confissões como uma maneira de amar mais a Deus, pois não há como Deus aprender nada de novo sobre os pecados do mesmo e faltas do mesmo de Agostinho, devido ao Altíssimo ser onisciente. O escritor escreve que as coisas vieram à existência por duas maneiras, de forma completa e perfeita: os astros, a alma humana, etc. De forma gradual, razões seminais, através do Verbo dele, de Deus, tudo foi criado. Essa é a teoria agostiniana da criação. O Santo Escritor escreve que tudo foi criado pela palavra divina e que não há diferença entre o criar e o dizer para Deus. A palavra do mesmo é eterna e tudo é dito simultaneamente. O Verbo de Deus é coeterno com o mesmo. Ele também escreve que, pela sabedoria de Deus, tudo foi criado, e ela, a sabedoria, é o princípio criador de tudo, toda a existência. Para Agostinho, as ideias das coisas já existiam na inteligência divina. Desde toda a eternidade, já as coisas vieram à existência ao ser em um momento determinado por Deus. Para Deus, tudo é um eterno presente. Deste eterno presente, o futuro e o passado temporais são determinados. A resposta para o que Deus fazia antes de criar tudo, ela é nada. Santo Agostinho escreve sobre a questão da complexa existência do tempo. O passado existe como seria se ele já se passou, e o futuro ele ainda sequer veio ser como existiria. O mesmo se dá com o presente. Existem fatos futuros e pretéritos. O autor escreve que para o homem há três tempos: estrito senso, a visão presente das coisas presentes, a lembrança presente das coisas passadas, a esperança presente das coisas futuras. Ele inicia reflexões sobre os problemas da medição do tempo. Santo Agostinho divide o tempo em três espécies: o astronômico, o tempo psicológico e o tempo metafísico. Aquele que ele mais analisa é o tempo psicológico. Agostinho usa o vocábulo de extensão para se referir ao tempo, e nele há a sucessão e a duração. Olha, se tu gostaste deste vídeo, tu pode dar um like, tu pode fazer um comentário e tu pode se inscrever neste canal para receber mais vídeos como este. Haverá mais vídeos em breve. Que Deus vos abençoe, cara audiência. Até logo.